coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero também dizer da alegria que sinto de poder participar desse trabalho, desse projeto tão maravilhoso que Deus colocou no coração da nossa irmã Sheila, da nossa irmã Ilma, e nós também louvamos a Deus pela vida da nossa pastora e cada uma de vocês que estão participando, que estão assistindo, que cada palavra, irmã, que for ministrada possa falar ao teu coração, tocar na tua alma, alegrar o teu coração, e que tudo ocorra para a glória e para a honra do Senhor Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 1, dos versos do número 1 ao verso de número 4. Eu vou ler com as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, e em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag, e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Essa palavra, irmãs, ela traz grandes ensinamentos ao nosso coração. E um deles, o primeiro que eu consegui aqui reconhecer nesse texto, fala a respeito do rei Davi. Um rei que, quando nós pensamos a respeito dele, nós lembramos de um rei vitorioso, de um rei que nas suas batalhas era vencedor porque consultava a Deus, né? Era um rei segundo o coração de Deus, um rei que ele era temido no momento de glória do seu reinado. Então foram muitas as situações em que enaltece o rei Davi. Eu penso que o rei Davi foi um dos reis mais importantes, se não o rei mais importante que já houve, humanamente falando, sobre a face da terra. Mas mesmo em detrimento a toda essa circunstância de favoritismo a esse rei, nós conseguimos perceber algumas dificuldades, uma fase de extrema dificuldade pela qual ele passou e relata nesse texto. E eu consigo perceber de imediato a dificuldade física. Por quê? Porque o texto fala que Davi estava bem velho, ele tinha envelhecido. E com a velhice, nós somos surpreendidos muitas vezes com muitas dificuldades físicas. Nós temos uma redução da gordura, né? E essa redução muitas vezes provoca frio, dificuldade nos ossos. E nós sentimos algumas limitações, algumas dores, alguns incômodos, talvez insônia, grandes dificuldades físicas. E também eu percebo no texto subentendido uma dificuldade emocional, porque no relato não fala de que a família de Davi estava ao seu lado neste momento de dificuldade, nem suas esposas e nem os seus filhos. E isso nos faz refletir sobre duas situações. Primeira, que nós não estamos imunes nem isentos a quaisquer circunstâncias, né? Às vezes, quando nós temos a idade mais jovial, nós achamos que a velhice demora, mas um dia ela chega. Nós precisamos ser cautelosos com a nossa saúde.
A segunda circunstância que me chama a atenção e é bastante relevante é em relação à família. Mesmo sendo tão poderoso e tão vitorioso, talvez Davi tenha se esquecido de alguma atenção com a sua família, algum cuidado especial, para que pudesse plantar ao longo da sua existência essa comunhão, esse amor e a presença dos seus familiares ao seu lado. E isso é importante para que nós aprendamos com esse texto, irmãs. Nós temos muitas prioridades na nossa vida. Às vezes nos envolvemos com o nosso trabalho diário, com as nossas funções, né? Com algumas coisas que nos tomam tempo, mas jamais nós podemos nos esquecer da prioridade chamada família. O Senhor nos capacita como mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres que devem ter o cuidado com os filhos, com os cônjuges, porque nós precisamos zelar por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E certamente, quando envelhecermos, teremos a presença tão maravilhosa dos nossos filhos ao nosso lado. E isso é muito bom que nós possamos preservar. Mas mesmo assim, Davi, talvez tendo essa dificuldade, talvez ele falhando nessa parte, nós percebemos o amor de Deus para com a vida dele. Por que eu digo isso, irmãs? Porque ele não estava sozinho, né? O Senhor não nos deixa em nenhum momento só. A palavra nos garante a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e nós temos essa presença maravilhosa, mas mesmo assim o Senhor, ele sempre coloca alguém para observar a nossa necessidade, as nossas limitações, as nossas dores. E ali ao lado de Davi estavam os seus servos, que perceberam que ele estava envelhecendo e ele estava sofrendo porque não estava conseguindo se aquecer. Talvez na sua vida também, irmãs. Eu não sei como você está aí do outro lado, mas talvez você esteja se sentindo só por alguma circunstância da vida. Mas saiba de uma coisa, tem muitas irmãs que estão observando você, tem muitas pessoas que estão preocupadas com a sua vida, e estão preocupadas com as suas necessidades, e que nessa tarde o Espírito de Deus possa te envolver e te alegrar, e que essa palavra chegue ao teu coração como este cobertor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente pensando sobre esse texto, observando a função desse cobertor, nós notamos que ele era um recurso material. E os recursos materiais, muitas das vezes, eles suprem as nossas necessidades de forma temporária. Às vezes nós estamos angustiados com alguma situação e um bom presente, uma viagem, até um carro novo, uma compra, uma aquisição de uma casa, isso nos traz uma satisfação, mas de forma temporária. E dessa forma também aconteceu com o rei Davi. Não havia mais, aquele cobertor, ele não surtia mais efeito na vida dele. Nós precisamos entender também que precisamos atentar sobre algumas coisas, às vezes nós precisamos mudar a tática, usar outros recursos. Às vezes os recursos que nós utilizamos para aquecer está sendo obsoleto, não tem efeito mais, ele supre efeito por um período temporário, um período restrito. E aqueles servos então observaram isso, que o rei estava cada vez mais limitado na sua condição física. Então eles pensaram em uma estratégia diferente, em buscar um outro recurso, um recurso natural. E procuraram então uma moça bonita, que pudesse então exercer a função, o compromisso de aquecer o rei. E a palavra do Senhor diz que eles procuraram em toda a terra de Israel essa moça bonita, essa moça que tivesse o compromisso. E nessa tarde o Espírito de Deus fala ao meu coração, para que eu possa transmitir a cada uma de nós, que o Espírito Santo procura em toda a terra pessoas que possam exercer essa função, ter esse compromisso. Quantas pessoas estão passando por grandes dificuldades, estão sentindo frio na sua alma, no seu coração, no seu espírito, e precisam de pessoas que estejam dispostas a comprometer-se em aquecer. E a palavra do Senhor diz que em Sunem eles encontraram essa mulher, além de bonita,
era virgem, e o Senhor, a palavra de Deus diz assim de uma forma arbitrária, diz que os servos levaram essa mulher chamada Abisag para essa responsabilidade que estava sendo imposta à vida dela. E isso me faz refletir, por quê? Porque a Abisag, ela respondeu a esse compromisso, a esse chamado, sem questionar, sem murmurar. Ela simplesmente atendeu a missão que ela estava sendo enviada a realizar naquele momento. E essa Abisag somos eu e você, a igreja do Senhor, a igreja que é pura, a igreja que é bonita, né? E que nós possamos entender a missão, qual é a sua missão, qual é a nossa missão, aquilo que o Senhor tem nos chamado. E nós entendemos que vivemos um momento de muita crise no mundo. E o Senhor nos chama, nos convoca à responsabilidade de aquecermos vidas. Mas de que forma, irmã Cláudia? Muitas vezes nós pensamos que o aquecimento é só um contato físico, um abraço que nós não podemos dar mais. Mas o Senhor, pelo seu Espírito e pela palavra, nos diz que este aquecimento, ele vai muito além. Você pode aquecer alguém com a sua oração. Perceba que você também pode aquecer vida com o seu exemplo. Abisag foi um exemplo de comprometimento, né? Ela correspondeu a um chamado, a uma missão. O seu exemplo de fidelidade a Deus, de compromisso à sua palavra, o seu exemplo de amor, né? O seu exemplo de gratidão pode aquecer muitas vidas. E eu espero neste momento que você esteja aquecida por essa palavra, seja qual for a circunstância da vida em que você esteja vivendo. Perceba que Davi, embora ele tivesse tantas riquezas, né, tanta honra, ele foi um rei tão importante, mas nada disso foi suficiente. E o gesto daquela mulher fez toda a diferença. Então, que os nossos gestos também possam causar diferença na vida de cada pessoa. E que essa palavra em especial venha ao teu coração neste momento. Aquecer a tua vida com esperança, com força, com ânimo, sabendo que Deus contempla a tua necessidade e Ele traz uma resposta ao teu coração. Uma resposta que Ele quer aquecer a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu deixo a minha gratidão a Deus por essa importante missão que Ele me outorgou neste momento. Eu sou grata a Deus por poder compartilhar com as irmãs e que o Espírito de Deus possa te abençoar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.